Uma das vítimas dessa política de perseguição é um dos pais da igreja, uma figura das mais tocantes da história eclesiástica, que é chamado Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia morreu por esse tempo, em virtude dessa política de perseguição desencadeada pelo imperador Trajano. Ele era pastor de Antioquia da Síria. E ele foi preso, e as condições, as circunstâncias da sua prisão são-nos desconhecidas. Ele não fala, ele escreveu algumas cartas, escreveu várias cartas, Inácio de Antioquia, mas ele não narra quais foram as circunstâncias exatas que o levaram à prisão. Certamente, em virtude de alguma denúncia, ele não negou a fé cristã e foi enviado para Roma. E Inácio vai para Roma como prisioneiro, e durante a sua viagem para Roma, Inácio escreve 7 cartas. Essas 7 cartas de Inácio se constituem em documentos preciosíssimos da história eclesiástica. Vocês podem ter acesso a essas cartas, vocês podem comprar essas cartas em livrarias comuns, livrarias religiosas. Vocês podem encontrar as cartas de Inácio. Se você procurar, por exemplo, algum livro que apresente alguma antologia, alguma compilação dos pais da igreja, você deve procurar ali por Inácio de Antioquia, que é um dos pais pós-apostólicos, um dos pais que surgiram antes do concílio de Nicéia. É um pai, por assim dizer, um pai pré-niceno. E Inácio de Antioquia, essas cartas dele realmente trazem um impacto muito grande sobre o cristianismo ao longo dos séculos. E a carta de Inácio de Antioquia que mais chama a atenção, que mais toca no coração da gente, é a carta que ele escreveu aos romanos. Inácio de Antioquia, enquanto caminhava, enquanto era levado, enquanto era conduzido da Síria para Roma, ele descobre, por alguma razão, algum motivo, não sabemos o que o levou, o que trouxe essa informação para ele. Ele descobriu que os romanos tinham alguma influência na política ali da cidade. E ele descobre que os crentes de Roma estavam trabalhando junto às autoridades para livrar Inácio de Antioquia da boca dos leões. Inácio de Antioquia seria morto no Coliseu. Ele seria martirizado ali na boca dos leões. E quando Inácio de Antioquia descobre que os romanos estavam tentando libertá-lo, ele escreve a sua carta aos romanos. E nessa carta aos romanos, ele diz para os cristãos daquela cidade, para não terem para com ele, abre aspas, uma benevolência inoportuna. O que ele queria dizer com isso? Olha, não tentem me ajudar. E ele segue na sua carta dizendo o seguinte: olha, eu estou tendo a oportunidade de, tendo nascido no Oriente, ter no Ocidente o meu ocaso. E ele diz: eu sou trigo de Deus. Eu sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes dos leões, para ser feito então o pão puro de Cristo. E ele vai narrando isso. É muito intrigante a carta de Inácio. Ele expressa na sua carta um desejo profundo de entregar realmente a sua vida ali para o Evangelho. Parece que Inácio de Antioquia percebia que naquele estágio da sua vida, a sua morte pelo cristianismo falaria muito mais alto do que ele continuar vivendo. E ele então prefere morrer, mesmo sabendo que em Roma alguém poderia interceder por ele e livrá-lo. Ele diz o seguinte: olha, se eu encontrar os leões com medo, isso era comum acontecer, soltava os leões, o leão via a pessoa, às vezes até porque não estava lá com muita fome,
O leão ficava com medo, não se aproximava, ficava temeroso. Isso era comum acontecer. Inácio de Antioquia fala o seguinte: se eu encontrar as feras com pouca avidez, eu vou lá e desço a mão nelas. Eu vou lá e provoco. Eu vou lá e provoco as feras. Eu espero encontrá-las ávidas para me devorar. Eu quero ser oferecido como um holocausto a Cristo. E ele escreve essa carta. Nós não sabemos que resposta os cristãos de Roma deram a isso, mas o que nós aprendemos da história eclesiástica é que Inácio realmente foi até o Coliseu e ali foi martirizado através da boca dos leões.